Peço que essa grande multidão abra a Bíblia. Hebreus 6:22. Glória a Deus. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, doutrina do batismo, imposição das mãos e ressurreição dos mortos e juízo final. Feche os olhinhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos falando sobre rudimentos da doutrina de Cristo, que são os fundamentos do Senhor Jesus, aquilo que Cristo me deu e aquilo que Cristo fez, Pai. E nós queremos que essa palavra, esse fundamento, alicerce a nossa vida para o plano que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos dar aplauso da palavra de Jesus. Irmãos, como a gente falou, rudimentos são fundamentos. E você não consegue passar para o próximo nível se você não tiver os fundamentos da palavra de Deus no seu coração. Porque é importante conhecer a doutrina bíblica, a doutrina de Jesus. Porque é isso que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. É isso que vai nos fortalecer diante de toda situação que possa acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos falando sobre a parte de ressurreição dos mortos e dividimos isso em 4 blocos, tá? Muita coisa eu vou ler para a gente não perder muito tempo, tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui do que foi, tá? Para a gente poder se engrenar aqui. Nós já falamos do arrependimento de obras mortas, já falamos da fé em Deus, falamos da doutrina do batismo, imposição das mãos, e estamos falando da ressurreição dos mortos, e ainda falta juízo eterno. Por exemplo, a ressurreição dos mortos, nós falamos sobre as ressurreições como atos de milagres do Velho Testamento e do Novo Testamento. Falamos das ações de milagres através do ministério de Jesus, pessoas que foram ressuscitadas por Jesus e pessoas que foram ressuscitadas pelos apóstolos. Falamos também da ressurreição de Jesus, do próprio Jesus, e os efeitos dela na nossa vida. E a gente está falando, vai começar a falar hoje sobre a ressurreição dos santos nos últimos dias. Então, na última sexta, nós falamos sobre a ressurreição em 2 níveis. Primeiro, a ressurreição do nosso espírito. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que antes de Jesus, todos nós estávamos afastados de Deus. Amém ou não amém? Amém. Quem está aqui? Amém. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Também a gente percebe e vimos isso, que antes do Senhor Jesus nos salvar, éramos por natureza filhos da ira. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 1. Estávamos condenados. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, Romanos 5:10. E com a morte de Jesus, os que creram receberam a remissão dos seus pecados. Diga assim: Jesus morreu na cruz para a remissão dos meus pecados. Diga assim: e ressuscitou para a minha justificação. O pastor Mateus até pregou um pouco disso no domingo, né? A ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou para que você fosse feito justo diante de Deus. E agora que você foi ressuscitado juntamente com Jesus, diga assim: junto com Jesus, eu fui ressuscitado. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, todos os que creram nele foram ressuscitados. Colossenses 3:1. Pastor, mas eu nem conhecia Jesus, como é que Jesus me ressuscitou com ele? Não é meio maluco isso? Nossa, nem crente eu era. Como é que Jesus ressuscitou e junto com ele eu fui ressuscitado? Uau! Sabe por quê? Porque a igreja está escondida dentro de Jesus. Você não ressuscita sozinho. Você precisa se tornar a igreja para poder ressuscitar junto com Jesus. A igreja está escondida em Jesus, assim como Eva estava escondida dentro de Adão. É por isso que quando a Bíblia fala assim, fostes ressuscitados juntamente com Jesus, a ideia é dentro de Jesus. Posso ouvir um amém ou não? Amém. E agora, irmãos, quando a gente é ressuscitado, nosso espírito humano agora está livre.
A Bíblia diz o seguinte, fala comigo assim: onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Fala comigo assim: eu sou livre. Fala para o teu irmão: você é livre. Quem é livre fala amém. Só os libertos falam amém. Amém. Irmãos, se a gente entender o que é ressurreição, se a gente de fato entender o que Jesus fez por nós, que a gente recebeu a vida de Deus. O Senhor Jesus fala em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. E essa palavra vida é a palavra zoe, diga assim: vida eterna. Jesus ele fala o seguinte, não precisa abrir, fala assim comigo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Fala de novo: quem crê no Filho tem a vida eterna. É por causa dessa vida eterna que você é ressuscitado do seu espírito. É por causa dessa vida eterna que agora a gente tem um relacionamento com Deus. Então veja, na salvação você recebeu perdão, você recebeu justificação e você recebeu a vida eterna. Diga assim: a vida eterna está dentro de mim agora. Queridos, crente não pode ter medo de morrer. Amém, irmãos? Quando um cristão ele é salvo, ele não pode ter medo da morte mais. As pessoas às vezes não compreendem que a vida eterna é dada a nós. Amém ou não amém? Por exemplo, um suicida, ele não é salvo, porque ele tirou a sua vida. Se uma pessoa comete o suicídio, ela vai ao inferno, porque ela tirou a vida. O homicídio é uma das coisas que diz a palavra do Senhor que não herdam o reino de Deus. E você já percebeu que há tanta gente querendo morrer? Esses dias nós vemos um pastor se suicidou. Por que uma pessoa se suicida? Porque perdeu a esperança. Ela parou de crer na ressurreição do último dia. Irmãos, o Evangelho ele é suficiente para nós. Se a gente não tiver o Cristo como ressurreto dentro de nós, nós vamos ter fugas. E uma das fugas é o suicídio. O desespero toma conta do coração de uma pessoa porque ela perde a esperança. Você pode perceber isso. Quem perdeu a esperança não ama mais nem a sua própria vida. É isso que a gente tem visto hoje em muitos jovens, novinhos, 11, 12 anos, partindo para essa situação, porque Satanás, ele cada vez mais quer tirar a esperança do coração de alguém. E se nós como crentes não temos esperança na ressurreição, então o evangelho que a gente está vivendo não é o evangelho real. É por isso que você precisa conhecer a doutrina da ressurreição. Cada ser humano, irmãos, que se arrepende para com Deus e crê no Filho de Deus como Salvador da sua vida, recebe a salvação. A vida de Deus passa a fazer parte da existência. Ele passa a ser filho de Deus, ele recebe a natureza de Deus, é o Espírito de Deus fluindo dentro do seu coração agora. João 7,38, rios de água viva fluirão no seu interior. O Evangelho não é sobre uma religião, o Evangelho é sobre um relacionamento para a eternidade, irmãos. Em João 14,17, o Senhor Jesus fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que não vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, porque habita em vós e estará em vocês. Amém? Diga assim: habita em mim. Então, fala com vontade, pelo amor de Deus, ajuda a pregar. Fala assim: habita em mim, mora em mim, a vida de Deus. Sabe por que os crentes perdem a esperança? Porque eles não creem nessa verdade. Irmãos, viver é muito bom. E eu vou viver a mais de 120 se o Senhor deixar. Com dente ainda. Cheio de vigor. Verdade. Por que a gente precisa? Porque enquanto a gente estiver aqui, nós estamos servindo a Deus. Pastor, e se o Senhor Deus recolheu você? Aleluia! Estou feliz do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Por quê, irmãos? Porque eu sou eterno. Eu não vou morrer.
é o nosso corpo só que vai descansar. Não há peso na morte para quem nasceu de novo, irmãos. Não há peso. Quanto mais você crê no Evangelho, mais a vida de Deus está em você. Uma vez que você recebe a vida de Deus, você recebe o poder da graça de Deus que te faz capaz de se santificar. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo é novo. Posso ouvir um amém? 2 Coríntios 5,17. E Pedro diz que nós recebemos do Senhor tudo o que é necessário para uma vida de piedade. 2 Pedro 1, 3 e 4. Não precisa abrir, é só vou ler. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito para uma vida piedosa, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelos quais Ele tem nos dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por Ele sejamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Sabe o que Pedro está falando? Você recebeu a capacidade de Deus para se tornar santo diante de Deus. Então quando alguém começa a dizer, pastor, eu não consigo, de verdade, fala, meu irmão, você precisa nascer de novo. O fato de alguém dizer que não consegue andar em santidade é porque ela não provou do novo nascimento. Uma vez que você prova do novo nascimento, você recebe a capacidade de Deus para viver uma vida piedosa. Porque por si mesmo você não consegue fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque isso tem a ver com a eternidade. Tem a ver com a ressurreição do último dia. Se nós não compreendemos essa verdade, nós não vamos conseguir a grande ressurreição. Então o diabo, ele tenta enganar as pessoas, dizer para elas assim, não, você vai ser crente, não é para você não. Esse negócio não dá certo, você é muito certo, você não sei o quê, não sei o quê. E a gente começa a colocar isso dentro do nosso coração, e daqui a pouco você está fazendo a vontade do diabo. Porque é isso que ele quer. Mas se você entender que Jesus morreu na cruz para perdoar seus pecados, e que você recebeu a graça de Deus, que é poderosa para te dar uma vida piedosa, você vai começar a andar em vitória em Cristo Jesus. Diga assim, eu posso andar em vitória. Diga assim, porque isso garante a minha ressurreição. Posso ouvir um amém? A ressurreição dos crentes só é garantida porque eles nasceram de novo. Caso contrário, estaríamos mortos. E a Bíblia diz assim, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. Diga assim, todo crente tem que estar preparado para a ressurreição do seu corpo. Agora abre a Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 18. Fiz o nosso recapitulação e agora a gente entra aqui no tema que a gente quer falar, sobre a primeira ressurreição. Você pode até, se quiser anotar aí, a gente vai falar da primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4. Quem achou? Do verso 13 ao 18. Olha como Paulo aborda o assunto da ressurreição e do arrebatamento ao mesmo tempo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Irmãos, aqui entendam. Morreram na carne, tá? No corpo, beleza? Para que você não fique triste, como os demais que não têm esperança. Viu isso que ele está falando? Sabe quem fica triste em enterro? Quem tem esperança. Você já viu que velório de crente a gente canta? Perceberam isso? Enquanto está todo mundo se debulhando, os crentes estão lá. Glória, glória, aleluia. Sabe, esses crentes é tudo louco. Como é que pode estar cantando? Está todo mundo chorando, eles estão lá, aleluia. Oh, nosso irmão, vamos ver uma glória. Coisa de louco. É por isso que Paulo está escrevendo. Você já percebeu que os crentes de agora, a maioria fica abalado quando alguém morre? Mas os crentes da minha época não. Não ficava. A gente ia nos velar o corpo dos irmãos, era pequenininho, tinha o quê? 8, 9 anos.
E a gente cantava a noite inteira, irmãos, tomava café com biscoito. Todo mundo cantando, adorando a Jesus. E ia levar o túmulo do irmão, todo mundo adorando. Aí você vai nos enterros dos crentes, está todo mundo chorando. Ai, me leva junto. Esses crentes não são crentes não, irmãos. Eles perderam a esperança. Sabe por quê que são assim? Porque essa doutrina de Jesus está esquecida. É por isso. A gente está tanto querendo ter mensagem de autoajuda que esquece de ensinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos muitas vezes ouvir palavras de autoajuda. Enquanto na verdade nós precisamos de fundamentos bíblicos no nosso coração. Por isso que Paulo diz, para que você não fique entristecido como os demais, que não têm esperança. O que ele está dizendo? Você tem. Amém ou não amém? Olha lá, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha que lindo agora, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Fala aleluia, irmão. Agora ele continua. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com os irmãos. E com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Você percebeu o que Paulo está dizendo? Que os irmãos que morreram antes de nós, vamos supor, se Jesus voltasse hoje, agora, o meu irmão Marquinho, que está lá no túmulo, ouviria a trombeta antes de mim. E ele ressuscitaria e ressuscitará. Imagina se fosse agora. A trombeta tocou, Marquinhos está lá, levanta do túmulo. Eita Jesus. E eu logo em seguida, meu corpo também é transformado. E aí nós estamos sendo arrebatados, é tudo abrir e piscar de olhos, né? Mas na eternidade, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, um segundo é como 1000 minutos. 1000 segundos. Piscou o olho, para nós piscou o olho. Para quem está na eternidade, eu estou vendo eu e meu irmão juntos assim, parece câmera lenta, sabe? Uma vez, Marquinhos, vai falar exatamente assim, irmãos. O dia que o Marquinhos morreu, eu estava lá triste, o Senhor falou assim: você não veio o que tinha fazer? Sim, Senhor. Você não vai ver ele? Sim, Senhor. Então por que você está chorando? Na mesma hora eu parei de chorar, e acabou. Não choro mais. Aí todo mundo, passou? Passou por quê? Porque eu tenho esperança em Deus. Não vou ficar aqui me debulhando, porque um dia eu vou ver meu irmão na glória. É por isso que a gente precisa compreender isso. João capítulo 11, 23 e 24, disse-lhe Jesus, quando Jesus fala com Marta, ele fala para si: teu irmão vai ressuscitar. Aí Marta fala assim: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. O que isso quer dizer? Que os judeus já sabiam disso. Do que eu estou falando aqui agora. Os judeus já tinham a esperança da ressurreição. Só que o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que eu estou dizendo? Eu já tenho a ressurreição. A ressurreição está em mim, Marta. Quando você olha o Velho Testamento, Deuteronômio 32, 39, sabe o que está escrito? O Senhor diz assim: eu faço viver, eu faço morrer. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso dar vida para quem morreu. E aí você vai lá no profeta Isaías, versículo 26 e 19: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como orvalho de ervas, e a terra lançará de si os mortos. Você percebeu que essa é uma doutrina antiga? Ninguém tem nada de novo nela?
que é o fundamento. E as pessoas que pensam que ressurreição é uma coisa nova, não conhecem a escritura bíblica. Ela mostra que o próprio Deus já falava sobre isso aos seus profetas. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio ratificar a profecia. Perceba que em Isaías, a ressurreição primária está no plural e depois está no singular. Os teus mortos, está no plural, tá, irmãos? Depois está assim, e também o meu cadáver. Por que dentro do judaísmo tem esses trocadilhos de palavras em algumas vezes? Para que a última palavra, é o jeito de escrever judaico, a última palavra tenha um peso maior. Por isso ele diz, os teus mortos e também o meu cadáver. Cadáver de quem, irmãos? O próprio Cristo. Ele está dizendo por causa da minha ressurreição corporal. Cadáver é sobre corpo, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Jesus ressuscitou em corpo? Sim. Sim, irmãos. Por quê? Porque comeu peixe. Verdade. Amém ou não amém? Comeu pão, irmãos. Amém ou não amém? Sim ou não, irmãos? Sim. Então está falando de ressurreição do corpo. Nós falamos de ressurreição do espírito, mas agora a gente está falando de ressurreição do corpo. Isso não é metáfora, irmãos, como alguns pregadores querem dizer. Isso é real. Se Jesus ressuscitou no seu corpo, nós também ressuscitaremos, aleluia, com Ele. Então, algumas coisas para você guardar. Os crentes fiéis que já descansam, serão ressuscitados para serem arrebatados juntamente com os crentes fiéis. Versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com eles para sempre. Imagine que Jesus volte daqui 10 anos e o Senhor me tenha levado. Sabe o que vai acontecer? Quando a trombeta tocar, meu corpo ressuscitará. Pastor, como é que vai ser isso? Não sei. Eu só sei que a Bíblia diz. Pastor, como é que você prova isso? Jesus está vivo. A prova da ressurreição é que Cristo ressuscitou em carne. Corpo celestial. Melhor falar, né? Não vamos pensar que Jesus ressuscitou em carne humana. Não. Jesus ressuscitou em corpo celestial. Posso ouvir um amém? Abre a Bíblia, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Agora Paulo vai falar com a igreja de Coríntios que não entendia sobre ressurreição. Nem a igreja de Tessalônica entendia sobre ressurreição. Paulo entendia disso. Por isso ele fala sobre essa ressurreição no arrebatamento. 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, morrer, mas todos seremos transformados. Todos quem, irmãos? Os que já morreram e nós. Por isso é todos, não é todos, tá? No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, repete comigo assim, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aquele irmão que morreu há 50 anos atrás, nossas vovós e nossos vovôs, por exemplo, né? Minha vovó que já morreu há 45 anos atrás, até mais, 50, porque eu tinha nem nascido, né? A vovó do meu pai, 50 e tantos anos, sei lá, 70 anos atrás, era serva de Jesus. Ela morreu, seu corpo já está decomposto, o pó já comeu tudo. Só que a profecia de Isaías diz: a terra devolverá os seus mortos quando a trombeta tocar. Então, nós vamos ver, e o legal de tudo isso é que ressuscitaremos em corpo. E quando a minha vovó ressuscitar, ela não ressuscitará velhinha. Ela ressuscitará na mesma idade de Jesus. Eita glória! Pastor, como é que você sabe isso? Porque assim como Ele é, nós também somos. Glória a Deus.
Então eu vou reconhecer minha avó como se ela tivesse uns 30 anos. Mas eu sei que é ela. Que louco, né? Exatamente assim. Nós veremos essas pessoas quando vamos arrebatados. Estaremos junto com eles no céu. Vou ver meu sogrão. Vai estar com os cabelos pretinho. É dura, né? Louro. Olha só que legal. E tem gente que quer desviar ainda. Pelo amor de Deus! Tem o que na cabeça? Percebeu? Nós seremos ressuscitados se já estivermos morrendo no arrebatamento. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. E nós, os que ficamos vivos, os irmãos que estão vivos aí, também terão um corpo transformado em glória. Aplauda Jesus. Aleluia. Segunda coisa que eu quero te falar: ressuscitaremos e seremos semelhantes aos anjos. Abre a Bíblia aí, Mateus 22, 29. Aleluia. Deixa eu ver se eu anotei certo. Mateus 22. Às vezes eu anoto errado, irmãos. Uma coisa que acontece comigo. Sabe quando você lembra o texto, mas às vezes não lembra o endereço correto? Mas é assim mesmo. Mateus 22 e 29. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Mateus 22. Espera um pouquinho. 30. Mateus 22, 30. Na ressurreição as pessoas não se casam e não são dadas ao matrimônio. Todavia serão como os anjos do céu. Fala para o teu irmão, você já é um anjo. Nós seremos semelhantes aos anjos, irmãos. Amém ou não amém? Imagina que na ressurreição nós seremos exatamente como os anjos são. Nosso corpo, ele não será um corpo normal. O nosso corpo será semelhante aos anjos. Nós não vamos ter mais essa preocupação de casar, descasar, dar casamento, nada disso. Nós seremos exatamente como os anjos são. Terceira coisa que eu quero falar: o seu corpo será ressuscitado em glória. Abre a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. A gente vai ler só o verso 35 e do 42 ao 44. Só estes. Isso. Verso 35, depois do 42, 73 e 44. Mas alguém dirá: como os mortos ressuscitarão? E com qual corpo eles virão? 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Posso ouvir um amém? Depois você lê os outros versículos 35 e 36, porque ele explica sobre isso. Há corpos celestiais e há corpos naturais. Quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos como um corpo de glória. Por que Paulo fala semeia-se corpo natural? O que ele quer dizer com isso, irmãos? Servimos a Deus no corpo natural. O que significa isso, irmão? O seu corpo não é seu. Você não pode fazer o que quer com ele. Esse papo de meu corpo, minhas regras é antibíblico. E está cheio de feminista. Vou falar bem aqui na câmera, para ver se alguém um dia no YouTube ouça. Está cheio de feministas dentro da igreja evangélica falando meu corpo, minhas regras. Olha o que a Bíblia fala: semeia-se corpo natural. Eu sirvo a Deus com o meu corpo, para que o meu corpo seja ressuscitado. A palavra de Jesus.
que isso quer dizer, irmãos? Se você entregar teu corpo ao pecado e à luxúria, você não será ressuscitado. Eita, mano. Eita, Deus. Isso aí, Deus. Por que ninguém fala isso? Está escrito. Não podemos relativar o que está escrito. Semeia-se corpo natural. Eu ofereço o meu corpo. Eu mortifico minha carne. Para que um dia meu corpo seja ressuscitado em glória. É disso que Paulo está falando. Assim como Cristo semeou seu corpo natural aqui na terra, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus, por isso ao terceiro dia foi ressuscitado. Percebeu, irmãos? Os crentes precisam entender a doutrina de ressurreição para não entregar seus corpos ao pecado. A Bíblia diz isso. Por isso, não ofereçais os vossos corpos ao pecado. Esse papo que muita gente fala, não, Deus perdoa. Cuidado. Não é real. Precisamos olhar o que a palavra fala. O arrependimento é uma coisa genuína, não pode ser remorso. Se eu torno a fazer novamente, é porque não houve arrependimento, houve remorso. Isso é muito sério. Aqueles que serão arrebatados são aqueles que semearam o seu corpo a Deus. Vamos, Senhor, eu estou servindo a Ti integralmente com o meu corpo. Para quê? Porque um dia tem esperança da ressurreição. Vocês sabiam que no corpo de um crente nem o diabo pode tocar? Há uma história de uma irmã que morreu, foi enterrada, e havia um feiticeiro na cidade. E quando ele viu a irmã sendo enterrada, ele queria escarnecer. Ele foi até o cemitério e disse: hoje eu vou comer o corpo dessa mulher. Eu vou provar que o Deus dele não existe. E ele foi ao cemitério na madrugada, porque ele fazia isso. E quando ele chegou lá na madrugada, naquele lugar, para comer o corpo da irmã, ele se aproximou do túmulo. Havia um anjo sentado em cima do túmulo. Um homem alto, sentado, vestido de branco, e disse: aqui você não coloca a mão. Aí o cara perguntou: mas por quê? Porque esta aqui é uma santa serva de Deus. Se você tocar nela, você vai morrer. Imediatamente aquele feiticeiro dobrou o seu joelho e reconheceu que Jesus era Senhor da sua vida. Entregou sua vida a Jesus. Isso aconteceu lá no Paraná, meus irmãos. Se a gente não se atenta, por que nós não queremos falar dessas coisas que são tão sérias? O último estágio da salvação é a glorificação do corpo, chamado de santificação eterna. Fomos salvos do Espírito, estamos sendo salvos na alma e seremos salvos do nosso corpo terreno. Jesus precisou de um corpo terreno para entrar na terra, mas foi ascendido ao céu num corpo celestial. Então, para entrar no céu, nós precisamos de um corpo celestial, senão não podemos entrar lá. Quarto lugar, diga assim: os crentes fiéis ressuscitarão para reinar com Jesus. Estou acabando, irmãos. Apocalipse 26. Quer abrir? Pode abrir. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Irmãos, a primeira ressurreição se dá no arrebatamento. Posso ouvir um amém? Nós cremos, como pré-milenistas, que haverá uma segunda ressurreição, mas não para reinar com Cristo, mas para julgamento, e a gente vai falar isso no próximo culto. O reino milenar de Jesus será estabelecido depois da grande tribulação. Enquanto isso, a igreja já está arrebatada. Depois dessa grande tribulação é que haverá a segunda vinda de Cristo. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar sozinho. Ele voltará com a igreja para reinar com a igreja durante 1000 anos. Então só os arrebatados reinarão.
Isso é sério no nosso coração. Segundo Timóteo 2,12 diz: se sofremos com Ele também reinaremos. Mas se negarmos a Ele em nosso corpo, Ele também nos negará. E Apocalipse 1,6 diz: Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, e com Ele a glória e o poder para todo o sempre. Amém, irmãos? E em último lugar, o último inimigo a ser vencido é a morte, irmãos. Em João 11,25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que isso quer dizer? Está falando da morte do Espírito primeiro. Os que estavam mortos creram e receberam vida. Somos nós. Nós estávamos mortos, mas Jesus nos deu a vida. Aleluia. E agora, assim como Cristo ressuscita num corpo glorificado, nós também seremos ressuscitados num corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26 diz: ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Irmão, Jesus venceu a morte em seu próprio corpo, e nós também venceremos a morte em nosso próprio corpo, irmão. Aleluia. Posso ouvir um amém? Nós já recebemos a vitória sobre a morte no Espírito. Estamos tendo vitória sobre a morte na nossa alma pela palavra de Deus. E também teremos vitória sobre a morte na ressurreição do nosso corpo. Aleluia. Eu vou citar alguns textos para a gente terminar. Isaías 25, 28. Destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra as zombarias do seu povo. Foi o Senhor quem falou. Oséias 13, 14. Eu os redimirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Aonde está, ó sepultura, a sua destruição? Vocês não terão nenhuma compaixão de mim. Lucas 20, 26. E não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E Apocalipse 21 e 4. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte,